Me perguntaram esses dias quando isso vai acabar. A pessoa se referia à quarentena, ao isolamento, ao sentimento de medo e insegurança em que ela e todos os seres humanos terrestres estão sendo obrigados a lidar e a se submeter nos últimos meses. É claro que algumas pessoas pelo mundo não estão aderindo à quarentena ou isolamento por questões de trabalho ou até por decisão própria. Contudo, o novo coronavírus atinge as pessoas com uma doença chamada Covid-19, que seus ataques ao corpo humano já são conhecidas superficialmente por todos, inclusive pelos cientistas. Esta pessoa disse que tem se sentido em alguns momentos com depressão, em outros momentos com ansiedade, com desespero e até com paz interior, como se estivesse em uma montanha-russa. O sofrimento pelo qual esta pessoa está passando hoje, de forma tão aguda, é comum a bilhões de seres humanos. Poucos são aqueles seres humanos terrestres que conseguem viver, sobreviver e conviver hoje sem os sentimentos de depressão, insegurança, ansiedade, medo e infelicidade de forma tão aguda. A pandemia gerada pelo novo coronavírus que a humanidade tem sofrido nos últimos meses pode ser vista por vários ângulos, como pelo ângulo científico, pelo ângulo econômico e também político. Pode ser vista pelo aspecto espiritual ou de ações de seres extraterrestres, por necessidades do nosso universo e do nosso planeta Terra. Pode ser uma guerra econômica e política estrategicamente planejada entre governos e pessoas poderosas. Pode ser somente uma casualidade. Ou ainda, pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas, acredito eu, que a maneira mais correta, não a única, não a verdadeira e nem a única correta, contudo, a mais correta de olhar esse momento crítico em que os seres humanos terrestres estão passando, seja de uma visão para o próprio interior, para o próprio eu de cada pessoa. Mas antes de falar disso, vou procurar abrir o ângulo de visão sobre o que aconteceu no passado distante e tem acontecido nos últimos anos aos seres humanos de todo o planeta. E podemos afirmar que as várias epidemias e doenças, as várias guerras, os vários desastres naturais como terremotos, tsunamis, vulcões, os grandes acidentes como os de vazamentos radioativos e outros, a epidemia da fome que assola o mundo dos mais pobres, ou seja, as tragédias que causam grandes números de mortos em pontos específicos no planeta, tudo isso faz parte da história da humanidade, que é contada pelos sobreviventes que ainda guardam em suas memórias as amargas lembranças. Outros sobreviventes ainda não podem contar suas histórias, pois vivem diariamente o horror de estar vivo em uma guerra
ou no epicentro de uma tragédia qualquer. Pessoas de povoados, cidades e países têm vivido, algumas de forma repetitiva, essas situações trágicas que acabei de narrar. A epidemia de um novo vírus é só mais uma pincelada negra na sua história. Feliz do povo, do país que não tem escrito no livro de sua história tragédias recorrentes e tão agudas. Nos livros de história desses desafortunados povos, inclusive naqueles que ainda estão sendo escritos, há, nas entrelinhas, doenças físicas e mentais como o terror, o medo, a depressão, a insegurança, a desesperança, o ódio, a fome. O momento em que vivemos tem algumas relações com as histórias já vividas por outros povos. Vou narrar alguns pontos. Primeiro, a epidemia, que é uma crise de uma doença localizada, se transformou em pandemia, ou seja, uma crise generalizada em todo o planeta. Aquelas pessoas de um país que nunca viveram uma tragédia dessas, que não guardam nas lembranças dos seus antepassados um estado de terror generalizado, estão se assustando muito mais do que aquelas que vivenciaram esses momentos de terror. Segundo, o grande inimigo a ser enfrentado é um vírus, que nem ser vivo é. Depois de 5 ou 6 meses de ataques que os seres humanos terrestres estão sofrendo, os cientistas humanos ainda têm dúvidas de como combatê-lo e derrotá-lo. Têm dúvidas de como as pessoas devem se comportar e quais procedimentos devem ser adotados. Não sabem dizer exatamente qual remédio tomar, nem como se contrai o vírus, ou quantas pessoas já estão infectadas e quantos são os mortos efetivos pelo vírus. Essa incapacidade dos cientistas, que sempre se colocaram como donos da verdade, só tem trazido mais medo e insegurança. Este cenário confuso é comum em todas as pragas e epidemias vividas pela humanidade, como a peste bubônica, também conhecida como a peste negra, que assolou a Europa, Ásia e África no século XIV, e a Índia e a China, mais recentemente no século XIX, que matou mais de 80 milhões. Ou ainda a gripe espanhola no início do século passado, que teve 500 milhões de infectados e mais de 50 milhões de mortos pelo mundo, entre outras pandemias que obrigaram as pessoas a quarentenas e a isolamentos. Terceiro, nunca a humanidade teve tantos recursos tecnológicos de comunicação para transmitir de forma instantânea e massiva informações verdadeiras e falsas, porém todas chanceladas, confirmadas por cientistas renomados com visões opostas sobre o mesmo assunto. Os meios de comunicação, televisão, rádio, mídias sociais, procuram aumentar a audiência
repetindo insistentemente como um mantra os males da doença. Quantos são os infectados? Quantos são os mortos? E fazendo um espetáculo tenebroso em casos duvidosamente reais. Espalham o medo e o terror que hipnotizam a todos. Quarto, estamos vivendo uma pandemia. Não somente uma pandemia de uma doença decorrente de um vírus. Não somente uma pandemia de outras doenças como o câncer, o suicídio, a obesidade, os homicídios, as guerras, os desastres que têm matado silenciosamente muito mais pessoas do que o Covid-19. Existe sim uma outra pandemia que tem perseguido os seres humanos terrestres desde o Homo sapiens, que é a pandemia do medo, o medo da morte. A pandemia do medo da morte é o que permeia, é o que está por trás de tudo que a humanidade tem feito e sentido na sua existência. E agora, neste momento agudo em que vivemos, não é diferente. Nenhuma ação ou decisão tomadas até hoje está baseada na ciência, na lógica ou no raciocínio claro e descontaminado do medo. Todas as propostas científicas, como tratamentos, quarentenas, isolamentos e distanciamento social, independente de estarem corretas ou não, estão contaminadas pelo medo, que é como um vírus que propaga cada vez mais medo. Há uma enorme contradição quando observamos pessoas se amontoando em transportes coletivos para ir ao trabalho ou nas portas dos bancos para retirar ajuda financeira doada pelo governo no momento em que alguns cientistas e a televisão recomendam fortemente o isolamento ou, pelo menos, o distanciamento social. Esse descumprimento às orientações dos cientistas significa que essas pessoas não estão com medo da morte? Não, não significa isso. Elas continuam sentindo o medo da morte. Só que o pavor de ficar sem dinheiro e não ter condições de comprar comida para alimentar a si e a sua família é muito maior do que o pavor de contrair o vírus. O sentimento do medo da morte é o mesmo. Só muda o fator que o provoca. Tudo o que foi dito até agora não foi para transmitir mais medo. O objetivo foi tentar dar uma visão ampla sobre o assunto e demonstrar que o que estamos passando não é nada novo na história antiga ou recente da humanidade, tanto no que diz respeito à pandemia de um vírus, como às mortes de pessoas pelos mais variados motivos, como também à pandemia do medo da morte, disseminada pelos meios de comunicação. O momento agora não é de perguntar quando tudo isso vai acabar. O que devemos fazer é nos perguntar como estamos lidando com o que está acontecendo. Momentos radicais e extremados, igual ao que estamos vivendo, produzem ações, pensamentos, atitudes, comportamentos radicais e extremos. Vivemos em um momento de extremo estresse e insegurança. Eu lhe pergunto,
Esta é a primeira vez em que você está vivendo em um momento de extremo estresse e insegurança? Você já não se perguntou em outras situações quando isso vai acabar? Situações em que você estava desempregado, em que não estava bem num relacionamento pessoal ou quando se sentia sozinho? Você não se perguntou quando isso vai acabar? Quando esteve doente ou quando uma pessoa querida esteve doente? Ou ainda quando sentia uma tristeza profunda pela perda de um ente querido? Analise todos os momentos de sua vida em que você sentiu depressão, ansiedade, medo, ódio. Analise todos aqueles momentos em que você se perguntava quando isso vai acabar, acreditando no fundo que seria eterno. Mas o tempo fez acabar. Você já fez essa mesma pergunta antes deste momento de pandemia que vivemos? Você se perguntou quando isso vai acabar? Há 6 meses? Há 1 ano? Há 2? Há 5? Há 10 anos? Quantas vezes em sua vida você tem perguntado para si mesmo? Às vezes, chorando e com tristeza no coração. Quando isso vai acabar? A questão que se coloca agora é uma reforma íntima. Aproveitemos este momento agudo e crítico em que estamos vivendo, não para perguntar quando isso vai acabar, porque assim estaremos repetindo uma pergunta que representa um pensamento, um comportamento, sentimentos repetidos do nosso passado, da nossa vida vivida até então. Aproveitemos este momento para agir como uma flor de lótus que brota do pântano sujo e fica sobre as águas. Faça como a bela flor de lótus. Dê a você mesmo um momento neste pântano em que estamos vivendo, como se você fosse uma limpa e pura flor de lótus. Dê a você alguns minutos do seu dia, nesses dias de caos, minutos de pureza e beleza. Imerja, suba, saia do fundo do pântano que está mergulhado e olhe que há coisas belas em cima das águas sujas do pântano. Dedique alguns minutos do seu dia para ser uma flor de lótus. Pare, fique em silêncio e analise os seus sentimentos. Veja que todos os seus sentimentos de depressão, insegurança, infelicidade, ódio, ansiedade, são sentimentos secundários de um sentimento primário, que é o medo da morte, produzido pelo seu ego. Veja que esse sentimento primário vem lhe acompanhando e dominando toda a sua vida há muito tempo. Esses sentimentos secundários não significam, não iluminam a sua alma. Muito pelo contrário, vem puxando você cada vez mais para o fundo do pântano. Aproveite alguns minutos do seu dia para se descolar dessa realidade poluída em que está
e alimente seus pensamentos com ideias positivas, claras, limpas, bondosas, tranquilas, belas, seguras e de perdão e paz. Se alimente com estes sentimentos nobres, evitando pensamentos negativos. Todos os pensamentos espontâneos vêm do ego, que possui o sentimento principal, que é o medo da morte, e se manifesta pela mente por meio dos pensamentos sem controle. Tome as rédeas, o controle da sua mente para impedir que os pensamentos do ego se expressem pela sua mente. Repita palavras positivas, belas, de segurança, de paz e conforto para si mesmo. Repita por 7 minutos do seu dia uma oração, uma música ou um mantra. Não deixe nesses 7 minutos que o seu ego tome para si a sua mente com pensamentos ruins. Se você quiser, você pode repetir constantemente nesses 7 minutos o mantra da libertação, que é composto de 6 frases. Meu Deus, eu te amo, sinto muito, obrigado, me perdoa, por favor. Meu Deus, eu te amo, sinto muito, obrigado, me perdoa, por favor. Seja uma flor de lótus por 7 minutos e verá que seu dia será muito mais tranquilo, equilibrado e com paz. Então, você saberá que a grande pergunta a ser feita não é quando isso vai acabar. Até porque esta pergunta tem sido feita por você toda a sua vida, dando aos outros a responsabilidade de acabar com uma situação que está lhe atingindo diretamente. A pergunta que deveria ter sido feita em vários momentos da sua vida e que não foi feita, contudo, nunca é tarde e poderá ser feita agora, é: como eu posso acabar com isso? Ou como eu posso modificar essa situação que me traz depressão, insegurança, infelicidade e ódio? E a resposta é simples. Seja uma flor de lótus. Obrigado.